Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar os senhores representantes das organizações aqui presentes e agradecer todo o conhecimento que nos estão a passar e a informação, porque acho que é muito relevante para a nossa atividade e obriga-nos a olhar de frente para um problema que considero que em Portugal andamos há demasiado tempo a desvalorizar. O setor cerealífero tem peso estratégico, não tenho dúvidas nenhumas disso, e tratá-lo como um assunto menor considero ser um erro político com consequências sérias, que aqui também já foram referidas, e nomeadamente num tema que nós gostamos muito de falar nestas comissões e neste plenário, que é a coesão territorial e o abandono do interior. Porque não nos podemos esquecer que 93% do solo nacional é rural, e nesse solo rural muitas destas práticas são desenvolvidas. Falaram de uma série de números que eu não resisto a repetir, porque acho que são impressionantes pelo seu número diminuto, em que 17,9% do nosso autoaprovisionamento em cereais, excluindo o arroz, e 4,9% no trigo e 25,6% no milho, estamos a falar, mais do que um problema, estamos a falar de uma dependência externa estrutural em bens que são básicos, e isso deixa de ser um problema agrícola para ser, como também os senhores referiram muito bem, uma questão de soberania e de segurança. Vimos neste número a questão do trigo duro, os 5% do consumo e uma área cultivada que cai 43% na última década. Há aqui um dado interessante que é a produtividade sobe 52%, mas em termos de balança comercial não consegue compensar e temos uma quebra de 1,07 milhões de toneladas em 2002, este número é impressionante. O que quer dizer que nós estamos a ser melhores no que fazemos, mas não estamos a conseguir crescer na nossa base produtiva, e também é por isso que os senhores aqui estão e a informação que nos passam. E não há outra forma de dizer isto, acaba por ser um falhanço acumulado de políticas públicas. Aliás, reconhecendo este quadro, o Grupo Parlamentar do Partido Chega apresentou em sede do Orçamento de Estado uma série de propostas de alteração, como a introdução de um apoio de emergência para os cereais, o controle rigoroso de cereais nos portos e fronteiras, um apoio excepcional ao setor cerealífero português e um apoio extraordinário à instalação e produção de cereais. Iniciativas todas que contaram surpreendentemente com o voto contra do PSD e com a abstenção do PS, exceto numa das iniciativas. Mas, da nossa parte, podem contar com a defesa deste setor, porque é realmente um dos nossos focos. A isto temos ainda um aperto económico cada vez maior, que também já aqui foi referido em passant. A primeira estimativa das contas económicas da agricultura para 2025 apontam para uma quebra de 10,7% no rendimento da atividade agrícola por unidade de trabalho ano. E Portugal registou a maior descida da União Europeia nos preços pagos ao produtor no último trimestre de 2024. Se associarmos isto também a um problema global da agricultura cada vez mais envelhecida, o caminho que estamos a trilhar não é de forma alguma otimista. Quem produz, sabemos que está cada vez mais esmagado entre custos altos, preços baixos e, por isso, margens cada vez mais apertadas, e os senhores referem aqui uma coisa que também é importante e tem estado na ordem do dia, que tem a ver com as intempéries, que agravam, sem dúvida, este quadro, mas também convém sermos claros e pragmáticos que o problema do setor não começa com estas chuvas. As chuvas agravam-no e tornam-no mais visível e toda a fragilidade está ainda mais visível. E por isso, também, já não me lembro qual dos senhores referiu a questão da água. A questão da água é um problema sério. Há uma série de iniciativas e de planos para já do Governo que são importantes, mas muitas vezes isto é um pouco como aos fogos, um inverno mais chuvoso parece aliviar algum dos problemas e depois esquecemos-nos de coisas básicas como armazenamento, regularização, perímetros de regra funcionais e simplificações do licenciamento, que é um dos problemas e, por acaso, há uma coincidência fantástica que ainda ontem deu entrada aqui na Assembleia da República um projeto de resolução do Chega, exatamente para simplificar o licenciamento dos recursos hídricos essenciais à resiliência do setor agrícola nacional. Também foi referida a questão da geopolítica e essa também expõe claramente as nossas fragilidades. Falou-se da guerra da Ucrânia e voltamos a ver agora com esta instabilidade do Médio Oriente. Basta um pequeno abano para, em Portugal, sentirmos logo a subida do custo da energia, dos combustíveis, dos fertilizantes e do transporte, e isto percorre toda a cadeia de valor. E esta dependência externa paga-se primeiro na exploração agrícola, mas a verdade é que depois todos nós pagamos também no prato e no dia-a-dia. E por isso, falar de soberania alimentar não é só uma discussão conceptual, acaba por ser prudência
e precaução e preparação para o futuro. Depois, também falámos aqui da questão de Bruxelas, e essa também, sinceramente, embora as notícias recentes tentem animar um bocado as hostes, penso que não nos deixam muito positivos, e porque também cada vez mais se exigiu de quem produz cá dentro, isso foi falado também um pouco, já não me lembro também mais uma vez por causa dos senhores, com mais regras, mais burocracia, mais custos, e agora, não só com os acordos do Mercosul, como mesmo o que se prevê para pós-2027, temos uma PAC que é potencialmente menos clara, menos autónoma e mais diluída num quadro orçamental mais vasto. E para países como Portugal, onde somos estruturalmente mais frágeis nos cereais, na minha opinião, isto é um risco sério que temos que considerar e discutir. O problema acaba por não ser só saber se vamos ter mais ou menos dinheiro, é se vai haver uma real proteção da agricultura e do mundo rural, porque mesmo as cláusulas de salvaguarda, não vou entrar por elas agora, mas têm muito que se lhe diga e são globais e não protegem a nossa agricultura. Por isso, quando na agricultura já temos que lidar com incerteza, e nós sabemos que isso faz parte da nossa atividade, na minha opinião, não temos é que lidar com a incerteza do Estado. E o setor e a nossa atividade exige também alguma previsibilidade. E por isso, poderia-lhes colocar muitas perguntas, mas deixo-lhes apenas duas, que penso que ser mais fácil, embora alguma de resposta complexa, que é uma muito pragmática, que é o que é que consideram que tem de ser feito ainda em 2026, no terreno, para que a próxima campanha não comece outra vez em modo de sobrevivência. E uma segunda, que diz respeito ao que acabei de referir, que linhas vermelhas deveria Portugal fixar, não só nos acordos que estão na mesa, como o Mercosul e Índia, que penso que se calhar nos afeta menos, mas também na negociação da PAC pós-2027, para proteger a produção cerealífera nacional e garantir que a agricultura portuguesa não fica diluída num grande saco orçamental europeu. E são estas as questões. Muito obrigado e, mais uma vez, contem com o Grupo Parlamentar do Chega para o que necessitarem.